raridades que eu tenho aqui dos tempos do início do disco de vinil, 1908, que eles começaram a ser produzidos aqui no Brasil. E esses primeiros discos, quase todos eles são discos de ópera, né? Então nós temos Enrico Caruso, Beniamino Gigli. Você vê, por exemplo, esse aqui é um disco da Victor, que tocava na Victrola, Victrola, que era a patente da RCA Victor, né? Existe até hoje. E olha só, esse aqui é o lado oposto do disco, né? A parte de trás do disco. Você vê que eles desenhavam, faziam um desenho aqui, olha que coisa interessantíssima, né? Os discos não eram gravados dos dois lados no início, né? E aqui você tem Caruso, né? O Enrico Caruso, que foi um dos maiores tenores de todos os tempos, e cantando áreas de óperas. Em alguns desses discos, no verso, eles traziam uma informação sobre o que estava sendo gravado do outro lado, entendeu? Isso durava o quê? 3 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 3 minutos, é uma coisa relativamente curta, né? E aí você precisava vários discos para tocar uma peça de maior tamanho. Aí você tem Tita Rufo, que foi outro grande tenor que apareceu por aqui, que esteve também conosco. Todos eles vinham ao Brasil, né? O Brasil tinha um trabalho na área operística importantíssimo, importantíssimo. O Teatro Municipal estava sempre cheio de gente que vinha de fora. Olha aqui outro disco também, olha aqui. Completamente liso do lado de cá, não tem nada. Eles no início não gravavam dos dois lados. E o disco é rígido, ele não é mais aquele disco flexível de vinil que vocês todos conheceram, que nós todos conhecemos depois, né? Isso aqui não, isso aqui é rígido, é completamente rígido. Eu tenho uma coleção grande disso, e você tem aqui mais Caruso, aqui mais Caruso. Então, e eles eram vendidos. Na venda era obrigatório colocar o selo de consumo para dizer que isso foi comprado numa loja, né? Aqui você tem Tito Schipa, outro grande tenor da história da música, né? Tito Schipa. Então tem uma coleção gigantesca. Giovanni Martinelli, sem contar Nelson Ed e Janet MacDonald, a grande dupla, fez filmes, variados filmes, né? Era uma dupla fantástica, eles cantavam coisas, e isso tudo ia para o cinema. Aqui eu trouxe para vocês verem também uma coisa muito rara, que são na aviação brasileira. Nós tínhamos aqui a líder, na época, era a Panair do Brasil, que era a Panamérica, né? E depois ela se extinguiu mais ou menos em 1967, por aí, quando ela perdeu a capacidade de investimento e fechou. Mas nos aviões, eles serviam, não com aquele material que eles usam hoje de plástico, mas serviam o café, aquela coisa toda, em xícaras assim, de porcelana, com o nome, né? Panair. E havia duas maneiras de você adquirir isso aqui. Uma era botar no bolso e levar, e muitas vezes eles faziam vista grossa e deixavam, porque você fazia propaganda da Panair. E outra maneira era que meu pai conseguia, porque ele sempre viajava na Panair para viagens internacionais, e eles então faziam um mimo para aquelas pessoas que eles achavam que era interessante, davam de presente. Bem, a minha coleção de moedas aqui é uma coleção muito antiga. Ela começa no século XIX, 1740 mais ou menos. Então, são moedas ainda do tempo de Dom João V, que é o pai de Dom João VI, né? E que
as pessoas quase não tocam nesse rei de Portugal, que foi a pessoa que comandou metade do mundo na época. Ele era dono de metade do mundo, da China até a Turquia, passando por todo o continente africano. Esse homem tinha a melhor esquadra do mundo, ganhou 2 vezes da Inglaterra. Os ingleses eram clientes de Portugal na época, o que depois se inverteu, né? Então, temos as moedas mais antigas aqui do século XIX, cunhadas por D. João V. E, posteriormente, essas mesmas moedas foram sendo cunhadas pelo D. João VI. Então, há uma coleção também importante de moedas do século XIX, do período do Império ainda, né? Então está lá, Império do Brasil, D. João, isso tudo em latim, né? A inscrição que tem aqui em latim. E a moeda era o real, mas o real, o plural do real não era reais, eram réis. Então é 400 réis, 100 réis, 200 réis, 500 réis. E havia as moedas mais sofisticadas, aquelas mais caras, que eram aquelas numa liga de prata, e a maior parte era de bronze, né? Então o metal em que você fazia a moeda variava de acordo com o valor da moeda, né? E como a inflação era praticamente nenhuma, então a moeda foi se prolongando ao longo dos anos, do século todo. Em 1889, então, há várias moedas dessa época que são ainda do Império do Brasil, né? E outras que também na mesma data, só mudava a característica, em vez de botar Império do Brasil, botava República Federativa do Brasil. Então, essa moeda aqui, né, era uma moeda de 10. Qual era como é que se diz? Qual era a moeda da época? Eu não sei se eram pesetas, eu sei o que era, qual era o tipo de moeda. Patacas, talvez. Esta moedazinha aqui, de 1756, é a mais antiga que eu tenho, do período de D. João V, que foi o dono do mundo. O Império Português dominava metade do mundo inteiro, desde a China, passando pela Índia, pela Indonésia, por toda aquela região sul da África inteira. E D. João V ia papando todo mundo, ia guerreando e conquistando os espaços, entendeu? Os ingleses eram criados dele, né? E ele foi até a Turquia também, o Oriente Médio, toda aquela região ali, conquistando tudo aquilo com os navios dele. E essa outra também é uma moeda pequenininha, também da mesma época de D. João V ainda. São as duas mais antigas que eu tenho. Essas outras aqui já são moedas do Império. Elas continuavam tendo o mesmo formato de cunhagem, né? Então são moedas de cobre, algumas de latão, algumas dependendo do valor da moeda, ela tinha uma substância diferente para ser cunhada, né? E o tamanho também. Você vê que algumas são pequenas, outras são maiores, dependendo do valor da moeda.